Esse livro é muito prolixo mesmo. Ele diz exatamente a mesma coisa. Olá, bem-vindo a Fixomos, eu sou a Blanche e no primeiro vídeo desse ano em que eu analisei a lista dos livros mais vendidos de 2019, alguns de vocês reclamaram que eu tinha falado dos livros sem ter lido. Isso é verdade, apesar de eu não ter emitido opiniões sobre os livros, porque né? Então eu resolvi consertar esse erro e li os 3 livros mais vendidos daquela lista. Os 3 são livros de autoajuda, né? Em terceiro lugar a gente tem Seja Foda, do Caio Carneiro, em segundo lugar O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, e, em primeiro lugar, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E hoje, depois de ter lido, eu vou dizer pra vocês a minha opinião sincera sobre eles. Mas antes eu quero pedir pra você já deixar o seu like no vídeo, pra você se inscrever aqui no canal caso você esteja caindo aqui de paraquedas. E também te convido a conhecer os meus livros, A Criação do Escritor e Elas na Outra Face da Fantasia. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar falando do Milagre da Manhã, porque hoje eu acordei cedo, então nada mais justo. Esse livro propõe um método prático e focado em resultados para as pessoas terem mais sucesso na vida delas. Tem um trechinho do livro que resume a ideia toda. É disto que este livro trata: ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Ele começa o livro falando de um acidente que ele sofreu aos 20 anos, que fez ele enxergar a vida de um modo diferente, que antes ele pensava muito no e se, o que poderia ter acontecido, e ele passou então a focar mais no presente e nas possibilidades concretas de futuro. E ele conta como, a partir disso, ele se tornou um coach, conseguiu várias experiências de sucesso profissional e criou o método do Milagre da Manhã, que se baseia na ideia de que a sua rotina matinal constrói o modo como você vive os seus dias. Então, o Milagre da Manhã consiste em acordar de manhã, óbvio, mais ou menos 1 hora antes do horário que você precisa acordar, e aí você passa essa hora fazendo 6 atividades: meditação, afirmações positivas para si mesmo, tipo eu consigo, eu posso, etc. Visualizar você vivendo a rotina que você quer. Aí tem também uns minutos de exercício físico, uns minutos para ler livro de autoajuda e uns minutos para escrever um diário. E você adapta essas atividades matinais de acordo com a sua rotina. Tá, sobre o livro em si, os pontos que me incomodaram. Uma coisa que eu achei muito chata é que toda hora ele fica divulgando o site dele, a cada capítulo, mas é um negócio a ponto dele omitir informações no livro pra mandar a gente lá no site pra saber aquilo que ele tá falando. Outros incômodos que eu tive na leitura: o livro é repetitivo em alguns pontos, dá informação sem embasamento, sem fonte, coloca umas porcentagens lá que ele tirou do nada. Mas fora isso, eu achei o livro útil. Entre esses 3 livros que eu vou falar no vídeo, esse foi o único que realmente me ofereceu alguma coisa. Eu sou uma pessoa que gostaria de acordar mais cedo no meu dia a dia, porque quando eu acordo cedo eu vejo que realmente eu consigo ter um dia mais produtivo, mas eu tenho dificuldade para criar esse hábito de acordar cedo, então eu acho que o livro ele dá dicas realmente úteis para isso. Então pode ser útil para você que também tem esse problema e que tem a paciência de passar por uma leitura que não é das melhores. Hoje eu acordei às 7 da manhã, eu não consegui meditar, eu me senti esquisita fazendo afirmações e visualizações positivas. Essas partes eu acho que não funcionaram pra mim, então acho que eu vou ter que adaptar alguma coisa. Na parte de ler autoajuda, eu peguei um livro que não é de autoajuda, porque eu acho que vai me acrescentar mais. No caso, eu peguei O Herói de Mil Faces, que vai ter vídeo sobre ele mais adiante aqui no canal. Enfim, vamos testar isso aí, né? O próximo livro é Seja Foda, do Caio Carneiro. O Caio Carneiro é o brasileiro entre esses 3, ele é paulista e ele é um empreendedor e palestrante. O livro, ele não deixa muito claro a princípio, mas é um livro direcionado para empreendedores. Foda aqui, além de ser um título para chamar a atenção, ele é uma sigla, né, que o Caio Carneiro coloca, que significa feliz, otimista, determinado e abundante. O objetivo do livro, colocado explicitamente, é ajudar o leitor a ser bem-sucedido, seguindo, é claro, a ideia de sucesso do Caio Carneiro. E ele traz umas ideias clichês de que o primeiro passo para mudar é querer mudar, e mais várias coisas que, assim, a gente já viu milhões de vezes. Como esse vídeo é de opiniões sinceras, eu vou falar uma coisa. Essa leitura, sabe quando não vai, sabe? Quando a leitura tá assim, você,
E não vai. Nas primeiras páginas do livro eu já quis largar porque tava só um amontoado de frases motivacionais padronizadas. Além disso, ele fica inventando uns conceitos desnecessários, porque ele poderia muito bem expressar as mesmas ideias sem ter que inventar aqueles conceitos. Então, sabe, também é uma coisa que o Hal Elrod faz no Milagre da Manhã, só que não com conceitos exatamente, mas com siglas, sabe? Ele fala uma coisa, inventa uma sigla para aquela coisa e ou ele nunca mais usa aquela sigla, ou ele começa a falar da sigla quando ele simplesmente poderia falar a coisa, que é a sigla. Então a sigla não serve pra nada. Eu não entendo essas coisas. Mas voltando ao Seja Foda, outra coisa que me incomodou muito. Gente, esse livro é muito prolixo mesmo. É coisa dele dizer uma frase e, sei lá, 2 parágrafos depois ele dizer exatamente a mesma coisa. E eu tenho provas disso, eu anotei aqui algumas. Ninguém me ensinou o que está escrito aqui, não aprendi isso em nenhum curso, não é de alguém que eu ouvi falar ou de algum livro que li. Tudo aconteceu comigo ao longo da minha estrada. 2 parágrafos depois. Isto quer dizer que tudo que você vai ler já aconteceu comigo. Alguns outros parágrafos depois. Este livro contém tudo que funcionou pra mim, o que deu certo na minha estrada. Outro exemplo. Eu sempre fazia o mínimo possível pra poder passar de ano. Aí no parágrafo seguinte, eu era essa pessoa e fazia o possível só para passar de ano. Ele diz exatamente a mesma coisa. Outra coisa negativa pra mim é que o Caio Carneiro ele é esse tipo de empreendedor que diz que o sucesso depende só de você e se você não tem sucesso é porque você não tá se esforçando o suficiente. Ele escreve exatamente isso. Quando uma pessoa não tem sucesso, não há outra explicação. Ela não usa com sabedoria todos os recursos disponíveis e necessários. Ignora que algumas pessoas simplesmente não têm os recursos necessários para conseguir alcançar a ideia de sucesso dele. Seria a mesma coisa de eu dizer que eu, com 22 anos, conquistei algumas coisas que gente muito mais velha não conquistou porque eu sou foda. Não é porque eu sou foda. Eu sempre tive apoio, eu sempre tive respeito ao meu tempo de estudo, eu sempre tive dinheiro pra me deslocar, pra me alimentar, pra comprar livro, eu nunca precisei trabalhar. E assim, esforço existe, mas o esforço é só uma parte. Como é que você pode chegar pra alguém que nunca teve nenhum desses privilégios e dizer que ela não conseguiu conquistar alguma coisa por falta de esforço? Então assim, além do livro defender ideias que pra mim são irreais, literariamente falando, ele é um livro clichê, ele é um livro prolixo. Mas vamos lá, uma coisa positiva no livro que realmente se destaca. O marketing. E finalmente vamos pro livro mais vendido de 2019, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Mark Manson é outro norte-americano, ele é blogueiro, coach, empreendedor e fez a graduação dele em comércio internacional. No início do livro tem um trecho que já resume assim a tese que o livro vai defender. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Essa sim foi uma leitura que pra mim fluiu muito fácil, então juntando isso com o fato dele ser um livro pequeno, eu consegui ler em algumas horas. O livro todo segue o tom do título, então é um registro informal, vulgar muitas vezes, até agressivo, o que não significa automaticamente que seja ruim. E assim como o Caio Carneiro e como o Hal Elrod, o Mark Manson ele também tem essa coisa de ficar inventando conceitos desnecessários. Uma coisa que eu gostei, ele coloca no início dos capítulos, para ilustrar o assunto sobre o qual ele vai falar, ele coloca algumas historinhas assim, de casos reais, que eu achei bem interessantes de se ler. Mas, no geral, o texto também é um pouco prolixo, ele repete às vezes as ideias, principalmente no início. Só que, ao mesmo tempo, tem umas partes que parece que ele pula muito rápido de uma ideia para outra. Então, na minha opinião, faltou um certo equilíbrio. Talvez seja só impressão minha. Uma coisa que eu não gostei é que o autor ele se baseia muito no empirismo, ok? Só que ele não coloca à prova as hipóteses que ele está levantando. Ao contrário, ele trata como certo e único o jeito dele de ver as coisas. Ou seja, ele acaba sendo raso, ele não faz análise profunda sobre os problemas que ele está falando. Ele se prende ao próprio achismo. Então, meu veredito sobre o livro. No geral, eu achei que são conselhos muito básicos, mas colocados de um modo diferente. Parece que o livro foi escrito para pessoas que estão saturadas daquela autoajuda barata de
você é totalmente capaz de realizar os seus sonhos e ser uma pessoa incrível, que é o tipo de autoajuda do Caio Carneiro. Já o Mark Manson, ele tá lá pra dizer que você não é especial, mas que ainda assim você pode ser feliz. Ele diz que a felicidade tá em rever os seus valores, em não ser arrogante e aceitar os sofrimentos da vida. Então é o oposto daquela autoajuda clichê, e eu acho que é por isso que as pessoas falam tão bem desse livro. Mas eu, como uma não leitora de autoajuda e que por isso mesmo não poderia estar saturada da autoajuda clichê, eu simplesmente não gostei muito do livro. Tanto a Sutil Art, como Seja Foda, e até o Milagre da Manhã, que eu achei mais okzinho dos três. Tô testando, né, mas literariamente falando, ele não foi uma leitura boa. Então comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e o que você achou. Deem suas opiniões sinceras, assim como eu dei a minha. Lembrando também que o fato de eu não ter gostado desses livros não te impede de gostar, nem te faz pior, caso você goste. Então deixa aí seu comentário, deixa um like no vídeo também. Se quiser conhecer meus livros e me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E até a próxima!